Pessoal, Atlético 3, Cruzeiro 3. Eu li uma tuitada, me perdoe o torcedor que escreveu isso no Twitter, mas a frase é muito boa. Então vai aqui a minha lembrança, apesar de não lembrar nesse momento o nome. O Atlético teve uma ótima reação, mas o resultado muito ruim. É claro que essa reação vem depois de um primeiro tempo muito, mas muito abaixo do que o Atlético poderia produzir, com um time que eu até diria que era um pouco mais do que misto. Você tem Bento, você tem Thiago Heleno, que querendo ou não é titular, você tem o meio-campo, você tem o Vidal, que veio para jogar, você tem Canóbio, você tem Vitor Roque, e você tem ainda opções que vêm jogando constantemente, como o próprio Vitor Bueno. Então, assim, não foi um time super misto ou super reserva, foi um time mesclado, mas mais para o titular do que para o reserva. E aí vem um questionamento. Se fosse o time reserva, alguém poderia dizer, mas o time, talvez algumas peças não tenham a mesma capacidade de resolução. De outra parte, jogaram os titulares se preservaram. Aí joga uma mistura desses dois times. O que acontece? Acontece que o Atlético, mais uma vez, pareceu estar desligado do jogo. A gente sabe da importância que a Libertadores tem para o Atlético. Óbvio que todos nós imaginamos que o Atlético precisa priorizar a Libertadores, mas esse tipo de jogo você não pode perder ponto. E o Atlético perdeu 2 pontos para o Cruzeiro, mesmo que tenha saído 2-0 atrás, e tenha ficado mais uma vez atrás no 3-2. A forma como o Atlético atuou no primeiro tempo, as falhas do sistema defensivo. Há uma nova dupla para o jogo da próxima semana, que será com o Bolívar, vai ter o Zé Ivaldo e o Kaique Rocha. Contra o Bolívar vai ser essa dupla de zaga. Mas, assim, a gente vê que determinadas situações são recorrentes, seja com que zaga jogar, Então, o cruzamento na área com dificuldades, o posicionamento, às vezes, ruim. O Atlético, mais uma vez, cometeu esses erros e, assim, parece uma bola de neve, Cada treinador tenta arrumar, mas não consegue arrumar. E a defesa do Atlético, de novo, sofrendo muito nesse jogo com o Cruzeiro. Depois foi buscar um empate, teve o lance do terceiro gol do Cruzeiro, o Fernandinho fez o gol de pênalti, sofrido pelo Canóbio. O Atlético foi e buscou um ponto. Um ponto é pouco para esse momento. O Atlético tem uma sequência agora puxada, Porque o Atlético joga agora, depois vai a Bolívia, depois volta para o Brasileirão e joga com o Bolívar na outra semana. Jogo primeiro contra o Santos, Um jogo que é duro, uma logística chata a de Santos, porque você tem que... Ou você vai de avião até São Paulo e desce de ônibus para Santos, ou vai direto de ônibus para Santos, o que às vezes até chega a ser mais rápido por conta de horário de voo, essa coisa toda, apesar do Atlético sempre ir de voo fretado. Mas o Atlético precisava dessa vitória. Era um jogo muito importante para o Atlético subir, terminar o dia praticamente empatado com o Grêmio nos critérios, na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Vai agora ter que buscar esses pontos perdidos agora, jogos fora de casa, como o jogo do final de semana que vem contra o Santos. Mas é claro, o foco é Libertadores. Um jogo em condições complicadas, numa situação difícil que é a da altitude lá em La Paz. O Atlético tem que trazer a decisão para Curitiba. Isso parece ser meio prosaico, Porque afinal a decisão vai ser aqui. Mas o Atlético tem que trazer da Bolívia um resultado que transforme a resolução da volta em algo menos complexo, Apesar do Palmeiras ter jogado com o Bolívar na fase de grupos, o Palmeiras tomou 4 lá e fez 4 aqui, O Palmeiras tomou uma goleada com reservas lá na Bolívia e acabou recuperando-se na fase de grupos e garantindo até o primeiro lugar. O Bolívar é um time chato, É um time daqueles que incomoda, que tem uma armação tática interessante, tanto que complicou a vida do Palmeiras no primeiro tempo do jogo do Allianz Parque, e agora vai ter o seu grande benefício, que é a altitude. É jogo para o Atlético ter os nervos e a cabeça no lugar, jogar com inteligência. Focado, eu sei que vai estar. Contra o Cruzeiro, claramente o Atlético não estava focado. Agora, para a Libertadores, esse não vai ser um problema. O problema vai ser em campo. E se jogar, se tiver inteligência, o Atlético volta com vitória no jogo lá de La Paz na próxima terça-feira. Um abraço.